Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós iremos iniciar hoje mais um tema novo. Entramos no período da Quaresma, que são 40 dias que antecedem a Páscoa, no calendário litúrgico, e nós iremos abordar o tema central, o pecado. Nós iremos falar nesses estudos a respeito do pecado, as suas consequências e a necessidade que o homem tem de Deus intervir, ali na condição humana, o que o pecado causou no ser humano. Quando nós falamos sobre o pecado, nós remetemos muito ao pecado original, mas nem todos entendem o que significa o pecado original. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 15 ao versículo 17. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então aqui em Gênesis nós temos o primeiro relato, da criação de todas as coisas, da criação dos seres, dos animais, da natureza, do sol, da lua, dos mares, e também temos o relato da criação do homem. Em Gênesis capítulo 2, relata ali detalhadamente a formação do homem, como Deus formou o homem do pó da terra, como soprou em suas narinas o fôlego de vida, que fez o homem ser uma alma vivente. Mas sobre o homem Deus colocou a responsabilidade de cuidar e cultivar tudo aquilo que ele havia criado. E ali aonde o homem estava, aonde Deus tinha colocado o homem, no jardim do Éden, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, explicitamente esta árvore, o homem não poderia comer do seu fruto. De todas as outras árvores que aquele jardim possuísse, o homem poderia se alimentar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria, como disse aqui a palavra. E todos nós sabemos o que de fato aconteceu, Eva, a mulher de Adão, estava ali no jardim quando a serpente a envolveu ali na sua astúcia, na sua esperteza, e ludibriando Eva, conseguiu fazer com que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e posteriormente dar a Adão para também comer, e assim o pecado entrou no mundo. A palavra pecado no hebraico, ela tem o significado de chata, que quer dizer desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Ela também é usada na palavra ravel ou ravou, que designa falta de integridade, desonestidade, iniquidade, afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Também ela pode ter o significado de pecha, que transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança. E racha, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. E acham
que é culpa, e também por último, tahá, que é andar errado. Então na palavra hebraica, aqui nós podemos entender 6 significados a respeito da palavra pecado. O mais comum é errar o alvo, errar o caminho, se desviar do caminho. É interessante como a palavra pecado no hebraico ela é traduzida deliberadamente, ou seja, o homem fez por espontânea vontade, ele não foi obrigado a rejeitar o fruto, mas ele quebrou a aliança, ele comeu do fruto, ele desobedeceu, ele quis, foi o homem que quebrou esta aliança que Deus havia feito com ele, que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Já no grego, a língua a qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra pecado ela tem alguns significados, como armátia, que é essa palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento, e também na Septuaginta, que é as primeiras traduções da palavra de Deus, e significa desvio do caminho da justiça. Também tem outro significado, adíquia, que é injustiça, ou então anomos, que é usado para se referir àquele que transgride a lei, parapitomar, que é algo como uma ofensa ou transgressão deliberada, e porneros, que se refere-se à iniquidade moral. Então, todas essas traduções da palavra pecado, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, levam ao sentido do homem desobedecer a Deus, do homem se desviar dos caminhos de Deus. O homem, ele erra o alvo, e por ele errar o alvo, ele se afasta de Deus. Então, quando Deus disse para Adão que certamente ele morreria quando comesse daquele fruto, era esta morte que Deus se referia, ao afastamento do homem de Deus. O homem iria se afastar de Deus, então ele iria morrer espiritualmente. E assim o pecado ele entra ali na vida do ser humano, através de Adão, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 5, lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então todos pecaram, não há ninguém indesculpável diante de Deus, diante da presença de Deus. Todos pecaram. Por causa de Adão, todo homem, toda a humanidade, porque quando a Bíblia se refere ao homem, ela usa ali o sentido ao todo, homem e mulher, mas toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Então o homem ele já nasce nessa corrupção, nessa desobediência, nessa morte, desde Adão até o último ser que nascer sobre a face da terra nascerá em pecado, porque ele herda de Adão essa condição, este pecado. Então todos pecaram, ninguém é injustificável diante de Deus. Ninguém pode dizer: Senhor, eu não pequei, Senhor, eu não tenho pecado. Até mesmo aquele bebê que nasce ali, que nós colocamos como inocente, mas ele, por ser um ser humano, ele já herda o pecado original, ele já herda o pecado de Adão. Então todos pecaram. O apóstolo Paulo afirma ainda em Romanos, só que agora no capítulo de número 3, no versículo de número 10 até o versículo número 12, o apóstolo Paulo diz assim: não há, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus,
Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esta é a condição do homem. O homem afastado de Deus é um homem que não faz o bem, é um homem que pratica a injustiça, é um homem totalmente entregue aos seus desejos, entregue ali às suas cobiças, às suas ganâncias. Então o pecado original que nós cristãos cremos é este pecado, quando a Bíblia diz a respeito de Adão e Eva. É este o pecado que nós entendemos como o pecado original. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer em toda a face da terra. Não há quem possa dizer: eu sou justo, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos. Todos nós, na verdade, já nascemos em pecado e nós carecemos, que Deus intervenha na nossa história por causa do nosso pecado. O pecado ele trouxe graves consequências sobre a vida, do ser humano e sobre a humanidade. O pecado ele corrompeu todo o ser que havia dentro do ser humano, tudo aquilo que Deus havia criado, que lá em Gênesis ele diz que foi muito bom, porque Deus, se você acompanhar a leitura ali em Gênesis, quando ele faz a criação, quando ele começa a criar as coisas, ele sempre diz: e viu Deus que era bom, e viu o Senhor que era bom. Mas quando ele cria o homem, o adjetivo ali muda e passa a ser: e viu Deus que era muito bom. Então o ser humano ele é ali a criação de Deus que o Senhor se agradou em tê-la feito. O ser humano ele é muito bom. O problema que nós encontramos aqui, que fez com que o ser humano se tornasse algo prejudicial à natureza e tudo aquilo que o Senhor havia criado, é o pecado. O pecado corrompeu profundamente o ser humano. E nós acompanhamos a história e nós podemos observar o que o homem tem feito, o que o homem faz quando ele está longe do seu Criador. E que situação miserável, que situação triste, deplorável é saber que todos aqueles que nascem, já nascem em pecado e já estão longe do Criador, já estão longe de Deus, precisam ser ali regenerados, eles precisam ser haver uma busca, essas almas, porque elas estão perdidas, elas já nascem no pecado. Todos nós nascemos no pecado e carecemos da graça de Deus. É isso o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, que por causa de Adão toda a humanidade herdou o pecado. Todos nós somos pecadores. E o que esperar de um ser humano afastado de Deus, longe de Deus, mergulhado ali no pecado, na sua iniquidade, que se deixa levar pelos seus desejos, pelas suas cobiças. O ser humano longe de Deus, mergulhado no pecado, ele não consegue produzir nada de bom. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, do 10 ao 12, Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus. Todos se desviaram, todos estão longe de Deus. É por isso que temos essa condição, que Deus ele vai até o ser humano, porque o ser humano por si próprio não consegue chegar até Deus, por causa do pecado. O pecado fez uma separação
entre Deus e o homem. Então o pecado lhe coloca esta barreira, ele não deixa que o homem volte para o caminho de Deus, se Deus não intervir na sua condição. Na próxima aula, se Deus nos permitir, nós iremos abordar aqui o tema as consequências do pecado, e nós iremos ver o que a Bíblia nos fala a respeito do que o pecado fez com o homem, as suas atitudes, os seus sentimentos, os seus comportamentos, tudo foi corrompido pelo pecado, e pela palavra de Deus nós veremos o quão maligno é o homem cujo coração está dominado pelo pecado. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Redimida só